tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila. Sou aluna do 9º ano e sou apresentadora também da nossa primeira tarde literária. Venho aqui cumprimentar o nosso excelentíssimo prefeito, Anderson Menezes, e sua esposa e primeira-dama, Erlânia Ferreira Teles. A excelentíssima vice-prefeita, Dona Messia Dantas, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, o senhor Vladimir Souza Dantas, o secretário de Administração, o senhor Cleverton Menezes, o secretário de Educação, o senhor Wagner Dantas, as diretoras e coordenadoras e professoras das escolas José Israel de Almeida, Francisco Leite Neto, Alice Oliveira, João Lima, Manuel Bernardo, João Teles da Costa, os vereadores, o único que está presente é Osmar Reis, os senhores pais de alunos e toda a comunidade que aqui se faz presente. Nosso sincero agradecimento pela presença. Saber viver, Cora Carolina. Não sei se a vida é curta demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acorda, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que seduziu, amor que promove. E isso não é coisa, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, enquanto durar. Obrigada. A primeira equipe a se apresentar são os alunos do 4º ano A e B e 5º ano B. Estes apresentarão obras de Ziraldo em forma de poesia, peça teatral. Os professores responsáveis para orientá-los foram Edênia, Alina e Leite France. Agora é com vocês. Em Caratinga, Minas Gerais. Terminou a faculdade de Direito em 1958 e logo depois casou-se com Dona Vilma. O casal tem 3 filhos, Fabrícia, Daniela e Antônio. A paixão de Ziraldo pelo desenho começou muito cedo. Seu primeiro trabalho foi publicado aos 6 anos de idade. A partir da década de 50, Ziraldo entra no mercado de trabalho, trabalhando em diversos jornais e revistas de grandes expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas, entre outros. Além de artista gráfico, Ziraldo é também pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Sua
quando transformou-se num autor de cômico e lançou a primeira revista brasileira do gênero feito por um só autor reunido, uma turma chefiada pelo Saci Pererê, figura mais importante do imaginário brasileiro. No final dos anos 60, o trabalho do artista ganhou atenção internacional, recebendo diversos prêmios e propostas. Foi, por exemplo, convidado a desenhar o cartaz anual da Unicef, honraria concedida pela primeira vez a um artista latino. A partir de 1979, Ziraldo focalizou suas forças na produção da sua grande paixão, livros infantis. Em 1980, lançou O Menino Maluquinho, que lhe rendeu sua maior consagração como autor infantil. O livro se transformou num dos maiores sucessos editorais na categoria e já foi adaptado para teatro, revista em quadrinhos e cinema. O Menino Maluquinho transformou-se num símbolo do menino nacional. Os livros de Ziraldo já foram traduzidos para várias línguas, entre elas espanhol, italiano, inglês, alemão e francês. Diversas publicações nacionais e internacionais. Os traços artísticos de Ziraldo são inconfundíveis. Ziraldo representa atualmente com maestria o talento e o humor brasileiro e o Brasil pelo mundo afora. Boa tarde. Apresentação da dança do Menino Maluquinho. Hoje os alunos do 4º e 5º ano irão homenagear o escritor Ziraldo. Nós iremos dançar a música do Menino Maluquinho. Mas antes disso, nós iremos recitar alguns pensamentos dele, certo? Boa tarde. Escrever é a arte mais difícil de desenvolver. Adulto sente falta do tempo que passou. Criança tem saudades do futuro. Aprender a ouvir a voz da natureza, porque ele está dizendo socorro. Professor é aquele que ensina a aprender.
De crianças no Brasil, podemos citar as reinações de Narizinho, o Saci, o Marquês de Raquibó, a Caçada da Onça, Viagem ao Céu, novas reinações de Narizinho e o Pica-Pau Amarelo. Muitas das histórias voltadas aos leitores e infantos-juvenis. Em um local imaginário, o sítio do Pica-Pau Amarelo, habitado pela irreverente boneca Emília, o sentencioso Visconde de Sabagoso e bondosa disciplinadora Dona Benta, o Marquês de Raquibó e muitas personagens do folclore e das lendas brasileiras. Narrador apresenta. O tema de apresentação dos alunos do 5º ano A e do 5º ano B será a encenação da história A Pílula Falante. A Pílula Falante
Pirlim-Pim-Pim apresenta a obra de Monteiro Lobato para os pequenos com o texto original e ilustração contemporâneas. Agora com vocês, a turma do sítio. Amarelo mora uma senhora chamada Dona Benta, que vive afastada da correria do barulho da cidade grande. Junto com a Dona Benta mora a negra de Anastácia, que adora fazer bolinho de chuva. Que cheirinho bom é este? O que está fazendo, Anastácia? Estou preparando alguns bolinhos de chuva. Ai, que delícia! No sítio também mora a neta de Dona Benta, Lúcia, mais conhecida como Narizinho. Ela vive no mundo de fantasias e não desgruda de sua boneca Emília, feita de pano pela tia Anastácia. Vovó, queria tanto que a Emília falasse para ter com quem conversar. Ela é apenas uma boneca, não tem como falar. Sim! O príncipe escamado me disse que é um excelente doutor da corte e pode fazer a Emília falar. Essa menina tem cada ideia. E assim Narizinho vai ao encontro do Dodô Caramujo no reino das Águas Claras. Olá, Dodô Caramujo, queria uma solução para mudar da minha boneca. O senhor pode me ajudar? Só um minuto. Mas Narizinho não sabia que o Dr. Caramujo estava preocupado com o sumiço de suas pílulas, que poderia fazer Emília falar. E lá estava ele, abrindo a barriga de um sapo que estava estufada, por ter engolido pedrinhas por aí. Mas olhem só, não são pedras não, são minhas queridas pílulas falantes. Mas como foram parar aqui? A alegria do doutor foi imensa, e entre as pílulas, ele colheu uma para a boneca de Narizinho. Agora sim podemos curar a Emília. Vem ali e engula uma desta. Engula de uma vez, Emília, e não faça careta assim. E Emília engoliu muito bem engolida. Eca! Estou com muito horrível de sapo na boca. Eca! Depois disso, Emília falou, por mais de 3 horas, sem parar. Falou tanto que Narizinho ficou atordoada. É melhor fazê-la vomitar essa pílula e dar uma mais fraca. Não é preciso. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda gente. Isto é fala recolhida, que precisa ser colocada para fora. Vovó, tia Anastácia, venham ver o que aconteceu. O que foi, menina? Agora minha boneca pode falar sim. O que vocês estão olhando? Nunca viram uma boneca falar? Emília falou pela primeira vez no sítio. Anastácia, vem ver esse fenômeno. O que foi, senhor? A boneca de Narizinho está falando. Impossível, senhor. Isso não pode acontecer. Narizinho está mangando você. Mangando o seu nariz? Falo sim. E sempre vou falar. Ela falava e era muda. Mas o doutor Cara de Coruja me deu uma bolinha de barriga de sapo e eu engoli. Agora eu vou falar pela vida inteira. Nossa senhora, ela fala mesmo, fala que nem gente. Credo, o mundo está perdido. Para são essas? Quem são todos eles? Pra que tanta gente? Tem festa aqui hoje? E vocês? Sabem por que eles estão com essas caras de corujas azedas? Você estuda, tem que estudar pra ficar tão inteligente quanto eu. E você aí, gosta do sítio? E aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo é assim, todas as fantasias viram realidade. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
Salvador de inícios do século XX. Eles são os Capitães de Areia. Vivem em um trapiche e completamente marginalizados. Sobrevivem por meio de frutos. A obra conta com personagens marcantes como Pedro Bala, Dora, Sem Perna, Boa Vida, Boca Seca, João Grande, Professor, Gato, Pirulito e Gorandão. Esses meninos vivem o drama do abandono e, por meio de suas histórias de vida, o narrador faz suas críticas sociais, condena os reformatórios, o preconceito, a exploração do proletário e toda forma de opressão. Capitães de Areia é uma obra que relata a existência de um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizavam a cidade de Salvador e por isso é conhecido como Capitães de Areia. O chefe do grupo Capitães de Areia é um jovem chamado Pedro Bala, um menino fino, filho de um grevista morto no cárcere. Ele tinha ido parar na rua por volta de 5 anos de idade e desde jovem já se mostrava corajoso e o mais capacitado a se tornar o líder das crianças. O grupo ocupava um trapiche abandonado na praia e era formado por mais de 50 crianças, sendo que algumas vão sendo apresentadas aos poucos durante a narrativa. Uma delas era o professor, que sabia ler e passava as noites lendo livros à luz de vela. Algumas vezes lia as histórias para os outros do grupo, ou então criavam as suas próprias narrativas a partir do que lera. Outra personagem que compõe o grupo é Gato, conhecido assim por ser tido como um dos mais bonitos ali. Outra personagem que merece destaque é Sem Pernas. Um menino que uma vez fora pego pela polícia, por isso passou a ser um jovem amargo que odiava tudo. Por ser manco, às vezes era usado nos assaltos a casas. Ele batia nas portas das casas, dizendo que era um órfão aleijado, e pedia ajuda. Ganhando confiança dos moradores, ele descobria o que tinha de valor na casa. Depois relatava aos Capitães da Areia. Por fim, outras personagens são Boca Seca, que se dizia afilhado de Lampião e sonhava em pegar o bando desse. Pirulito, um menino de forte convicção religiosa, que irá abandonar o povo. Boa Vida, jovem esperto que se contenta com pouco. E o negro João Grande, que tinha respeito dos demais do grupo por sua coragem e tamanho. Ao lado dessas personagens centrais que formam o grupo, encontrava-se ainda o padre José Pedro. Era amigo dos meninos e procurava cuidar deles da forma que considerava mais correta. E a mãe de santo, Dona Minha. Ainda faziam parte do grupo, em um certo momento da narrativa, a varíola passa a assustar os moradores da cidade. Um dos meninos do grupo central contraiu a doença e é internado. Nessa altura surge Dora e Zé Ruinha, cuja mãe também morreu por causa da varíola. Eles passaram a integrar o bando. No início, alguns jovens tentam se relacionar com Dora, mas Pedro Bala impede.
cofre cheio de joias. Mas foram pegos pela polícia. Apenas Dora e Pedro Bala são levados presos. Dora foi levada para o orfanato, enquanto Pedro Bala foi torturado pela polícia e mantido preso em uma solitária por 8 dias. Algum tempo depois, os meninos conseguem ajudar Pedro Bala a se livrar do reformatório e partem para liberar Dora do orfanato. Porém, encontram-na muito doente e ela passa apenas alguns dias com os meninos antes de morrer. Nesse período, eles levam Dora para Dona Aninha fazer uma oração. O que é? Dora não resiste e acaba morrendo. Após a morte de Dora, o grupo vai sofrendo algumas alterações. Pirulito parte com o padre José Pedro para trabalhar com ele na igreja. Sem pernas, acaba morrendo em uma fuga da polícia. E Gato vai para Ilhéus. Já professor conseguiu entrar em contato com um homem que lhe oferecer ajuda. Tornou-se pintor no Rio de Janeiro, retratando as crianças baianas. Por fim, Volta Seca conseguiu se tornar um cangaceiro de seu padrinho Lampião. Após cometer muitas mortes e crimes, a polícia prende Volta Seca e ele é condenado. Cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista, que morreu em uma greve, Pedro Bala passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Assim, movido por ideais comunistas e revolucionários, Pedro Bala passa o comando do bando para outro menino e passa a se tornar um militante proletário. Muito obrigada. Nesse momento, os meninos irão apresentar a dança Capitães de Areia.
gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorido. Ela ficava parecendo uma princesa da terra da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho, bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida. E pensava, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente, mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele petrume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono. Passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez: laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se panturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios e os avós, e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando adensado até filhotes, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores: branco, branco molhado de preto, preto molhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada de tal menina bonita que morava na casa ao lado, e quando a coelha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da minha mãe e madrinha. Orar.
menina, aos 9 anos. Começou a fazer as primeiras composições musicais em 1928. Era formado em letras e em direito. Em 1933, publicou seu primeiro livro de poemas, intitulado O Caminho para a Distância. Foi casado 9 vezes e teve 5 filhos. Era amigo dos poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Foi um dos criadores do movimento musical denominado Bossa Nova, junto com Tom Jobim e João Gilberto. As músicas Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, Chega de Saudade e Garota de Ipanema foram as mais divulgadas da parceria com Tom Jobim. Também fez parceria musical com Edu Lobo, Carlinhos Lira, Chico Buarque e Toquinho. Um dos seus poemas mais conhecidos, Soneto de Fidelidade, foi escrito em 1946, em homenagem à primeira esposa. A maioria das poesias de Vinícius tratam sobre as mulheres, o amor e os amigos. Com Toquinhos, o principal projeto foi o disco Arca de Noé, que musicalizou os poemas do livro infantil escrito por Vinícius, com o mesmo título. Infelizmente, só foi lançado pouco depois da morte do poeta. Desses poemas muito fáceis e fizeram parte do nosso cotidiano na escola. São exemplos deles: a casa, o relógio, o pato, o leão, a foca, as abelhas, o elefantinho, o peru e as borboletas. Boa noite. Meu nome é Murilo Santos. Eu lhes apresento as borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz, as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e fracas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão.
la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina, ti ricordai Anton quando passava per questo mare dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio. Amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e fracas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão.
alunos do 9º ano. Estes farão apresentações do escritor Carlos Drummond de Andrade. Ficaram responsáveis para trabalhar obras deste escritor os professores Jorge, Amanda e Bonifácio. Agora é com vocês. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas, sou aluno do 9º ano dos colegas que chegaram logo, e eu lerei a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, Minas Gerais. Logo depois, fez faculdade de farmácia, foi redator do Diário de Minas Gerais, além de atuar como chefe de gabinete e do ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema. O poeta, que faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, fez parte da segunda geração do modernismo brasileiro. Escreveu poemas de diversos livros, além de obras caracterizadas pela temática do cotidiano e pela crítica sociopolítica. No entanto, apesar de apresentar elementos locais, a poesia de Drummond consegue também ser universal. No ano de 1928, fez a publicação que impactou sua carreira, A Poesia no Meio do Caminho, na revista Antropofagia de São Paulo. A obra foi criticada pela imprensa por conta da construção repetitiva e inusitada de suas estrofes. Apontou como forma de provocação na época. Este poema é o mais importante de Drummond. Passarei agora para os que irão ler o poema. O poema, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Poema quadrinho. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lina, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para ti. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante é falta. Hoje não é lástima, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. E rio, danço e invento reclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Poema de necessidade. É preciso casar, João. É preciso suportar, Antônio. É preciso odiar, Melquias. É preciso substituir-nos todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar uma rádio, é preciso esquecer fulano. É preciso estudar bola porque, é preciso ficar bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso escolher as flores, de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso um assassinato, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua bula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora
chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa perdesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José, José, para onde? Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? O sonho de Clarice Lispector. O sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenho felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que sempre tentam, para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Bem-vindos ao programa Conversa com Bial. Hoje em nosso programa iremos receber a grande escritora e jornalista Clarice Lispector. Vamos recebê-la com carinho. Seja bem-vinda, Clarice. Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu e algumas pessoas da minha plateia iremos perguntar algumas perguntas a você. Pode ser, Clarice? Sim, esteja à vontade. Qual foi sua primeira obra literária? Triunfo. Clarice, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Quando surgiu sua liberdade? Quando surgiu seu interesse pela literatura? Desde pequena. Clarice, quais atores inspiraram nessa história? Fernando Pessoa e Carlos Drummond. Você é casada e quantos filhos você tem? Tenho dois, o Pedro e o Paulo. Qual foi o seu romance mais famoso? A Hora da Estrela. Clarice, você é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Nos conte o que você escreve. Eu escrevo romances, contos, ensaios, crônicas e literatura infantil. Nos relate algumas de suas obras, Clarice. Perto do Coração Selvagem, O Luxe, Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela. Clarice, você ganhou algum prêmio em sua carreira? Sim, o Mérito Cultural. E agora eu vou chamar algumas
algumas pessoas da plateia para citar frases suas. Liberdade é o pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Ainda bem que sempre existe outro dia, outros sonhos, outras pessoas, outros rios e outras coisas. Mas quero ter liberdade de coisas profundas, forma de atingir, só o errado me atrai. E agora eu agradeço a todos da plateia por receber essa pessoa linda, Clarice Lispector. E uma boa noite. Nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Com mais de 50 obras publicadas, com 18 anos estreou na literatura com o livro Espectros. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro de 1901. Desde pequena recebeu uma educação religiosa e demonstrou grande interesse pela literatura, escrevendo poesias a partir dos 9 anos de idade. Cursou a escola Estácio de Sá, concluindo com distinção e louvor. O curso primário em 1910 tornou-se professora, diplomando-se no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, das quais se destacam Prêmio de Poesia Olavo Bilac, Prêmio Jabuti, Prêmio Machado de Assis. Em 1934, Cecília Meireles fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meireles em 1964, na província de Valparaíso. Boa noite, meu nome é Luana, vou por ano bem. Assim? Algumas de suas obras: Espectros, 1919, Crianças, meu amor, 1923, Nunca Mais e Poemas do Poemas, 1923, Crianças, meu amor, 1924, Baladas para Eu, Rei, 1925, O Espírito Vitorioso, 1958, Saudação à Menina de Portugal, 1930, Batuque, Samba e Macumba, 1935, A Festa das Letras, 1937, Viagens, 1979, Vaga Música, 1942, Mar Absoluto, 1945, Ruth e Alberto, 1945, O Jardim, 1947, Retrato Natural, 1949, Problemas de Literatura Infantil, 1950.
nós. De forma muito singela, quero aqui apresentar uma simples homenagem à professora que aqui veio morar. Vamos recitar o cordel da história desse lugar, que foi escrito por Sandra, uma professora muito popular. O seu cordel foi escrito para essa história contar de maneira mais simples que os livros vão mostrar. E hoje, para encerrar esse evento escolar, para homenagear Sandra, seu cordel, vamos contar e dançar. Agora é com vocês. Para essa história contar de maneira mais simples que os livros vão mostrar. E hoje, para encerrar esse evento escolar, para homenagear Sandra, seu cordel, vamos contar e dançar. Agora é com vocês. Em verso e animação, a história do cangaço aqui nessa região, que há muitos anos atrás assustou a população. Para dar entendimento, é melhor começar narrando o início de tudo, a história desse lugar, que em livro já foi contado, mas não como eu vou contar. Segundo o historiador, filho da terra querida, o grande Antônio Porfírio, que tem no seu livro escrito os fatos desde o início, como foi acontecido. João Pereira da Conceição parecia saber disso. No século XIX, a data eu não me arrisco, organizou uma praça e batizou Alagadiço. Por ser uma área alagada, difícil penetração, assim foi denominada, com muita apreciação, e foram chegando famílias para plantar milho e feijão. Até que um certo dia, aqui chegou para morar o senhor João Sabino, por da guerra desertar, não concordando com as coisas que aconteciam por lá. Mas por ser um desertado, o governo procurava. Tendo a patente de alferes, a prisão aguardava. Porém, Alagadiço, da paz, ele desfrutava. João Sabino era casado e tinha um bom coração. Sua esposa era devota da Virgem da Conceição e fez logo uma promessa, confiando em devoção. Essa promessa pedia uma graça especial, que o senhor João Sabino fosse livrado do mal, não indo para a prisão com a sentença penal. Em troca pelo pedido, a esposa dedicada rezaria uma novena, sendo a graça alcançada, dedicando à Virgem Santa 9 noites bem rezadas. João Sabino não foi preso, causou admiração, tratou logo em começar a pequena construção, erguendo uma capelinha para a Virgem da Conceição. A imagem da Santinha a esposa foi comprar, e até os dias de hoje, aqui no nosso lugar, com foguetes e zabumbas, vivemos a Virgem a louvar. Porém, mesmo sobre o manto da Virgem da Conceição, Alagadiço não pode manter sua proteção, pois deu fé da nossa terra o faxineiro Lampião, por ser um local escondido, com pouco destacamento, e ainda tendo coiteiros para dar abastecimento. Lampião iniciou aqui seu atrevimento. Por 4 vezes seguidas, segundo o saudoso Jessé, Lampião nos visitou, deixando o povo a migué, assustado, apavorado, andando na ponta do pé. Em sua primeira passagem por nosso querido lugar, veio com mais 10 cabras, os outros ficaram por lá, e a fazenda de seu Melquíades ele resolveu visitar. Chamou no terreiro, mas ninguém o atendeu, mandou derrubar a porta, e assim se procedeu. Juntou os cabras perversos e na casa se meteu. Entraram e levaram tudo, quanto puderam levar, inclusive joias de ouro, para Dona Maria enfeitar, e achando pouco a miséria, resolveu a casa queimar. Seu Olívio, um morador, pôde testemunhar os fatos que se passaram e tentando ajudar, pediu ao cangaceiro para o fogo não atear. O Lampião o atendeu e a casa não incendiou. Saiu de Alagadiço e para a Caatinga voltou. Passando ali 2 anos, ele então retornou. Em sua segunda visita, ele ninguém molestou. Mandou um recado a Melquíades, que de novo se assustou. Queria 5.000 réis, que ele logo arrumou. Também nessa visita, ele resolveu levar 6 animais pertencentes ao homem do lugar. Era o pai de Jessé,
que nem tentou se arriscar. Durante esse mesmo ano, por aqui apareceu o dito Diabo Louro, a entrar não se atreveu. Era o famoso Corisco e todo o bando seu. Seu Antônio de Chiquinho, coiteiro de Lampião, o recebe em sua casa, em sua quarta incursão, e conversaram um bom tempo, dando-lhe informação. Depois de ficar sabendo de tudo o que interessava, obrigou Antônio Chiquinho, enquanto a noite passava, que lhe servisse de guia, que em Pinhão lhe deixara. E assim o capitão fez. Deixou Tonho Chiquinho em Pinhão, a família o esperava, todos com grande aflição, e fizeram uma festa daquelas, na sua recepção. No ano de 34, Virgulino resolveu fazer sua quarta visita, nessas terras de meu Deus. Mas essa já foi a última das viagens que aqui deu. Retornou ao Alagadiço para umas contas acertar, com um certo Casusa Paulo, que jurará lhe matar, e nesta ocasião, com ele encontrar. Após ter cumprido pena na cidade de Aracaju, Casusa Paulo retorna, sem saber que o urubu rondava sua vida como se fosse um voodoo. Na casa de Casusa Paulo, Lampião não o encontrou. Seu filho todo assustado, na carreira desabou. Virgulino lhe deu um tiro e Zé Baiano lhe sangrou. Matou o homem errado, seu Olívio avisou. Lampião indignado, aqui nunca mais voltou. Zé Baiano tomou conta, aí foi que piorou. Famoso por ser perverso, por seus crimes cometidos, aqui nessa região, Zé Baiano era temido. Por ter ponte de gorila, com o bicho era parecido. Gabava-se em exibir, punhão com cabo de prata. Cangaceiro dos mais ricos, sua lei era chibata. Famoso por só tratar mulher à base de tapa. Todas que ele pegava, marcava com seu ferrão 2 letras, JB, deixando essa inscrição no rosto de cada uma, a marca da perversão. Porém, em Alagadiço, Zé Baiano encontrou cabo. Aqui é terra de homem, e 6 cabras o mais bravo. Bolaram um plano perfeito e mataram o famigerado. Foram eles, Pedro Guedes, Pedro de Nica e Toinho, Birindim e um Dedé, que não falava baixinho. Todos eram comandados por Antônio de Chiquinho. Foi no dia de domingo, Tonho de Chiquinho entregar mantimento a Zé Baiano, marcando de se encontrar no lugar Lagoa Nova para entrega efetuar. O plano já estava traçado, era 6 cabras para 3, cada 2 pegava um, todos de uma só vez. Chegando lá era 4, mas o plano não se desfez. Ao comando de Tonho Chiquinho, caíram em cima do bando, os cabras eram valentes, continuavam lutando. Então Tonho Chiquinho gritou: Pedro, faça o que eu mando. O mandador era agarrar nas fraquezas do bandido, e Pedro de Nica assim fez. Com força quase explodindo, Zé Baiano enfraqueceu, sem poder ter reagido. A luta foi muito dura, quase que descomunal. Os homens eram valentes, e na ponta do punhal, arriscaram o próprio sangue para vencer o mal. Os bandidos foram mortos, Zé Baiano ainda vivia. Coisa ruim da peste, como o diabo parecia, e agora todos 5 para ele se dirigia. Tonho Chiquinho segurava, já quase desfalecido, vendo a morte na cara, oferecia o bandido, se poupasse em sua vida, tudo o que fosse pedido. Mas na hora derradeira, Tonho Chiquinho ainda pensou, hesitando em matá-lo, porém Pedro Guedes lembrou, do filho de Casusa Paulo, que o bandido sangrou. Agonizando na morte, sangrando ali no chão, Zé Baiano se acabava, e com ele a maldição, que assombrava o povo dessa nossa região. Porém, antes de morrer, fez a declaração, que morreu naquele dia, naquela situação, o bandido mais valente de todo aquele sertão. Os outros 3 cabras do bando eram assim chamados, Chico, Peste e Acerinho. Este, recém-chegado, é o 3º bandido, era um debundado. Ali mesmo no formigueiro foram todos enterrados. Zé Baiano teve seu corpo da cabeça separado, e todos foram jogados juntos no mesmo valado. Esperaram algum tempo para a notícia contar. Passados 18 dias resolveram revelar para as autoridades tudo o que aconteceu lá. Tudo foi esclarecido. Os heróis foram aclamados, receberam recompensas por terem eliminado um bandido perigoso da polícia procurado. Todo mal foi vencido e causou admiração, sob a bênção do Pai, a Virgem da Conceição. A Alagadiço agradece a Deus essa proteção. A namorar, tu ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, foi dançar em Cajazeira, encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Olê mulher rendeira, olê mulher rendeira.
ensina a fazer renda, Deus te ensina a namorar. As moças de Vila Rica hoje tem ocupação. Gosta de ver Maria bonita namorando o Lampião. Gosta de ver Maria bonita namorando o Lampião. Olê mulher rendeira, olê mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, foi dançar em Cajazeira. Encontrou Maria bonita, que virou mulher rendeira. Encontrou Maria bonita, que virou mulher rendeira. Olê mulher rendeira, olê mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. As moças de Vila Rica hoje tem ocupação. Gosta de ver Maria bonita namorando o Lampião. Gosta de ver Maria bonita namorando o Lampião. Lá no sertão, cabra macho não ajoelha, nem faz parelha com quem é de traição. Puxa o facão, risca o chão que sai centelha, porque tem vez que só mesmo a lei do cão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado. Enquanto a faca não sai toda vermelha, a cabroeira não dá sossego não. E vira busto, tripa, corno, corta orelha, que nem já fez de engolir no capitão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo pra se bater pra poder lá do sertão. Mas Lampião disse que contra o flagelo tem de lutar com o parabelo na mão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Falta o cristão aprender com São Francisco, falta tratar o Nordeste como o Sul. Falta outra vez Lampião, trovão, morisco. Nasceste lá no sertão, da alma do nordestino, com nasceu baiano. Agradeço a todos vocês pela presença e por ter ficado aqui até agora. Obrigada a todos por estarem presentes nesse dia tão especial das vidas.